E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje vai ser a aula sobre a competência 5 da redação do Enem. E bora lá comigo. Então, pessoal, como eu estava falando, hoje é a nossa décima aula, na verdade, do curso Além da Interpretação. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Se quiser assistir o vídeo e maratonar os meus vídeos de redação, acredito que vai lhe ajudar bastante a você conseguir um notão na redação. Com certeza você vai tirar mais de 900 pontos se você seguir todas as dicas que eu coloco aqui no vídeo do YouTube, nos vídeos anteriores. E sim, pessoal, hoje o vídeo, como eu falei, é sobre a competência 5. Caso você não saiba, eu já fiz 4 vídeos falando sobre as competências, porque a redação do Enem ela tem 5 competências. A competência 1, que vai analisar a gramática, a competência 2, que vai observar sobretudo a utilização dos repertórios, a competência 3, que vai observar a sua argumentação e o projeto de texto, e a competência 4, que analisa os conectivos. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a competência 5, que se refere basicamente a criar uma proposta de intervenção. Proposta de intervenção é uma proposta de solução para o problema, ou seja, para aquele tema que o Enem pede para a gente escrever. Então, pessoal, a aula de hoje eu vou definir, primeiramente, falar um pouco sobre o que é essa competência 5 e depois eu vou falar um pouco mais sobre os critérios que vai ser avaliado na competência 5. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou falar agora para vocês o que é a competência 5. Então, pessoal, a competência 5 como eu falei para você, é uma das competências da redação do Enem. E ela tem 6 níveis, do nível 0 até 200 pontos. Porque a cada nível vai sendo definido alguns critérios que eu vou falar logo em seguida. Mas, de forma geral, a competência 5 é uma área onde você vai ter que resolver o problema que você colocou lá na sua redação. Ou seja, a banca do Enem dá um tema para você. Aí você precisa resolver esse tema. Acho que vocês se lembram que lá no vídeo de introdução eu peço para você colocar 2 argumentos na sua tese. Então, você tem que resolver, dentro dessa proposta de intervenção, basicamente esses 2 argumentos da sua tese. Não é tipo assim, resolver o tema, porque o tema é um problema muito grande, então você não vai realmente solucionar o problema. Você vai tentar minimizá-lo, entendeu? Então, uma das coisas mais importantes é isso. Você não vai solucionar o problema. É óbvio que com a nossa redação não tem como solucionar o problema. Você vai apenas minimizar aquele problema, aquele tema. E você, já solucionando os 2 argumentos da sua tese, você já vai estar ajudando a solucionar realmente aquele problema. Faz sentido para vocês? Porque se você seleciona 2 motivos que faz com que aquele problema aconteça, então você já está, querendo ou não, ajudando de certa forma a diminuir aquele problema, a tentar resolver aquele problema. Então, pessoal, basicamente uma breve explicação sobre a competência 5 é isso. Você vai tentar solucionar os 2 argumentos da sua tese, e isso você pode fazer de 2 formas. Porque a competência 5 ela pede que você crie uma proposta de intervenção com 5 elementos para solucionar o problema, ou seja, o que você trouxe ali para falar na sua redação. Então, você pode criar uma proposta de intervenção para o argumento 1 e outra proposta de intervenção para o argumento 2. Eu recomendo que, se você tem dúvida, assim, tem gente que o obrigatório é só fazer uma proposta de intervenção com 5 elementos. Mas se você tem dúvida, você pode fazer uma proposta de intervenção para o argumento 1 e outra proposta de intervenção para o argumento 2. Porque o mais correto mesmo, o mais geral que os povos fazem, o pessoal que estuda para a redação do Enem, é fazer 2 propostas de intervenção, quer dizer, uma proposta de intervenção para solucionar aquele problema, os 2 argumentos da tese. Isso aí vai ficar a seu critério. Isso aí você vai observando conforme você vai escrevendo a sua redação. Se você vai preferir utilizar 2 tipos de proposta de intervenção, ou se vai utilizar apenas uma para solucionar os 2 argumentos estratégicos. Então também você tem que ter muito cuidado em desrespeitar os direitos humanos. Por quê? Porque a gente sabe que tem que respeitar os direitos humanos acima de tudo. Ou seja, não importa se você, por exemplo, julga uma coisa como errada ou como certo. Lá você não pode colocar isso. Você tem que sempre respeitar, acima de tudo, todas as coisas. Todo, toda questão realmente que você acredita, você tem que respeitar na sua redação. Não pode colocar a sua opinião como uma verdade absoluta. Entendeu? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo de desrespeitar os direitos humanos. Todo
todo policial deveria matar pessoas negras. Por exemplo, deveria prender pessoas negras que andam na rua. Isso aí estaria errado, pessoal. O policial não pode prender pessoas negras, entendeu? A não ser que ela esteja realmente cometendo algum crime, igual uma pessoa branca e tal, entendeu? Não pode pedir para uma coisa tão preconceituosa, de certa forma, assim, só porque a pessoa é negra, entendeu? Então você estaria desrespeitando os direitos humanos. Por estar ali, tipo, trazendo um critério de raça ou de cor para, tipo, prender alguém, entendeu? Então não pode jamais fazer isso na redação. E outros direitos também, por exemplo, você não pode obrigar. Por exemplo, tem gente que coloca lá na proposta de intervenção. O governo federal deve criar cursos para obrigar as pessoas a serem orientadas. Tipo, não coloca a palavra obrigar. Com certeza você já vai estar tangenciando o tema. Não coloca essa palavra obrigar, porque também vai fazer com que você desrespeite principalmente os direitos humanos, né? Porque ninguém é obrigado a nada. Ali você vai colocar na redação uma proposta, ou seja, uma possível solução. E não uma coisa que realmente, tipo, é obrigatório fazer isso. Não, não é obrigatório. Até porque as pessoas têm liberdade, claro, liberdade para fazer o que quiserem, sempre respeitando os direitos humanos, acima de tudo, com certeza. Então, basicamente, isso aqui vai estar falando sobre o que é a competência 5 e agora eu vou falar sobre os critérios de arredação. Então, os critérios de arredação, elas vão ser divididas em níveis, basicamente. Por quê? Tem gente que vai criar a proposta de intervenção e coloca só... Vou colocar até um exemplo aqui de lado, aqui embaixo, para vocês verem. Tem gente que coloca, o governo deve... No caso, o governo deve... O governo já entra como um agente, mas esse agente, vocês acham que seria válido? Ele não seria, pessoal. Por quê? Porque você não está especificando qual governo você está falando. Se você for citar o governo, não coloque de forma assim muito geral, muito... Tipo assim, sempre especifique qual governo você está falando. Porque existe o governo federal, existe o governo estadual, existe o governo municipal. Então você precisa explicar um pouco sobre qual governo você está falando. Para deixar mais claro para o corretor, para ele entender de qual governo você está falando, entendeu? E isso já vai somar ponto para que aquele elemento seja válido e realmente conte como pontuação. Porque a critério, alguns corretores avaliam que, por exemplo, você colocar só o governo, vai ser elemento válido, mas para outros não vai ser. Então, para você não correr o risco, é melhor você colocar o governo e especificar qual governo você está falando. Então, basicamente, esse aqui é um dos critérios. Então, também é um dos critérios principais é você avaliar isso. Se você está realmente colocando elementos válidos ou inválidos. Elementos válidos é aquele pessoal que realmente vai valer para somar esses 40 pontos, porque os 5 elementos da proposta de intervenção são o agente, que é o primeiro, ou seja, quem vai solucionar o problema. Aí depois você vai colocar a ação, ou seja, como vai ser resolvido aquele problema. Depois você coloca o modo ou meio. Por exemplo, por meio de quê? Qual é a trajetória que vai seguir para solucionar aquele problema? Aí depois você coloca a finalidade, que é tipo, basicamente o objetivo de toda essa ação que você está criando. E por último, você não pode esquecer de fazer o detalhamento. O detalhamento é você especificar um desses outros 4 elementos, ou seja, falar um pouco mais sobre um deles. Não precisa falar basicamente sobre todos. Você só precisa escolher um deles. Por exemplo, eu vou detalhar o agente. Então você coloca o Ministério da Educação, aí vírgula, é responsável pela política educacional do país. Pronto. Aí você já fez um detalhamento sobre o Ministério da Educação, que no caso é o agente. Então, já vai contar como detalhamento, pessoal. Então, basicamente é isso. Você sempre tem que lembrar na hora de criar sua proposta de intervenção de colocar elementos válidos. Ou seja, se você está colocando aquilo de forma superficial, você realmente é algo concreto, algo que realmente vai ser feito. Quando você colocar algo que realmente é concreto, que pode ser feito de acordo com aquelas medidas que você está tomando ali, então isso eles vão contar isso como elemento válido. Seja o modo ou meio, seja o detalhamento, seja a finalidade, eles vão contar como elemento válido. Mas caso você coloque de forma muito superficial as coisas, às vezes não vai ser considerado como elemento válido, ou seja, vai ser um elemento inválido. E isso vai depender de cada corretor, se ele vai entender realmente o que você está colocando ali ou não. Por isso que eu recomendo, sempre especifique o que você está falando, para que realmente o corretor não tenha dúvida de que você está colocando aquele determinado elemento. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, principalmente nessa questão de elemento válido ou inválido, pode deixar aqui embaixo que eu posso tentar fazer um outro vídeo para vocês
explicando e tá até mesmo trazendo exemplos para vocês entender melhor sobre essa questão do elemento válido e inválido, tá bom? E é isso, e até o nosso próximo vídeo, que vai ser falando sobre os níveis das competências, ou seja, de todas as competências que eu falei até agora, eu vou trazer um vídeo falando sobre os níveis dela, ou seja, que vai fazer com que você tire 0 pontos em determinada competência até realmente conseguir fechar, que é os 200 pontos. Então é isso, pessoal, e não percam o meu próximo vídeo. Tchau, tchau!